Vamos então para a nossa bem-vindos à primeira aula de frações. Agora, nessa primeira aula, nós vamos representar todo o primeiro capítulo, que é nós estamos tratando do uso das frações. Nós vamos Nosso primeiro item nesse segundo para uso das frações, vamos estudar o uso das frações para representar números racionais, para representar parte de objetos, figuras, número racional, conjunto exemplar que pode ser escrito na forma de fração. Vamos ver o nosso Que primeiro forma é exemplo. Tá aqui, olha. Exemplo A, pizza. 1 centavo. A pizza Tracinho um objeto A qualquer. sobre B. É igual a Então, digamos que eu tenho uma pizza que pequena, sobre representa 100 média, reais. eu tenho pizza Racionais, grande, então, olha. R$1. Uma Tá pizza dizendo aqui que pequena, normalmente ela é dividida em 4 partes. Escrito na forma de Se ela é parte, dividida em 4 número partes, quando eu vou racional representar igual com frações sobre B, escrever onde 5 no denominador e e B ela foi R$1 dividida em 4 devem ser números inteiros. Dessas, Aí B eu quero representar pertence essa parte escura aos aqui, digamos inteiros, que mas são B fatias de não entender de pode outra ser o forma. inteiro Olha, 0 sobre 20. ao B Tem que ser consumiu. diferente Porque de se 0. eu Então, pego, eu tenho duas. Aqui, entendendo olha. Nessa moeda mera, nessa forma de quantas moedas consideradas. o A eu chamo considerado. de numerador. Então, Aqui eu estou real. considerando duas São partes, 20 que é o de moedas, cima hein? e o Então, B eu 4 chamo centavos de denominador. Porque aí a fração, moeda ela tem essa porque configuração. real. Figura, Numerador, a pizza, o objeto foi sobre dividido em 4 partes. Denominador. Olha, 10 centavos. Na pizza média, muda aqui a configuração. Olha, eu divido essas designações de partes 10 iguais denominador sobre tem 100, razão 10 de ser. Então, centésimos. eu tenho Denominador significa real em aquele 10 que dá o nome, o 6 no denominador, e numerador, porque a figura foi dividida em 6 partes. Aquele que dá o número de partes consideradas. Bom, posso considerando de outra forma. Duas novamente. Olha, quantas moedas de 10 centavos por duas formam real. O Os numerador nomes das numera frações, quantas partes eu estou considerando. dependem E o denominador de que? Se eu tenho 10 quantas partes em que a unidade é dividida, uma dessas foi dividida em moedas 6. Esse é o 10 denominador. 3, 4, 5, 6 número de décimo. partes em que a unidade Porque é dividida. Dá um porque olho na pizza grande aqui. Depende moedas também. de A 10 pizza grande centavos foi real. dividida em 8 partes. Veja só, número de partes que estamos considerando. 6, número de 7, partes que 8. estamos considerando Temos é o raciocínio, se ela vai for dividida em 8 partes, 20 centavos. o meu denominador ele vai numera, ser ele me 8 diz centavos, a quantidade de partes que eu estou considerando. E eu real quero dividido em denominador 100 para partes, representar eu a parte pego escura. a parte escura aqui ou quantas quinto. partes a São figura foi foi dividido. Então, a unidade da figura em 5 moedas de 20 por exemplo, centavos, eu aqui. Se formo você real. observar, ou seja, isso Uma representa também a moeda, metade. no Né? exemplo A, uma moeda então, de a parte 20 escura representa representa a metade da quarto, 5 figuras. Equivale a a figura que foi dividida sobre isso chama-se quatro de frações equivalentes. Uma moeda, denominador é equivalente ele a dá o de nome no meio. quarto delas eu formo um real. E ele indica Então, quantas partes foi dividida a figura. Foi dividida em 4. 5 centavos. E o numerador diz quantas eu peguei. 12 culinárias. Aqui, ou foi seja, dividida em são 4 e eu peguei 4 moedas de ali 30 foi dividida em centavos 4 e eu peguei real. utilidade. Como posso dizer em que receitas 25 culinárias, é quarto se eu dividir só em de 4 real. assuntos, é que, olha só, olha o que ele diz relacionado a de entender. alimentos, a número de cozinha, a 50 nutrição, que a unidade é dividida, a gastronomia, então cada unidade é essa receita em metade de R$1 partes, mas eu posso ter mais de uma unidade. Posso ter duas, três, quatro, aqui, ó. Só que elas têm que ser divididas na mesma quantidade. Xícara Então, de leite, se eu tenho uma figura que foi dividida em 4 partes, eu posso pegar todas as 4. Ficaria 4, 2 xícaras de açúcar. Para eu ter 5, eu tenho que ter duas unidades. Duas unidades divididas, cada uma em 4 partes iguais. Aí de uma eu pego todas as 4 e da outra eu pego só uma. Aí eu tenho que eu não quero para 2 pessoas, eu quero apenas para 4. Que representa Letra a B. centésima Parte da 4. Eu unidade tenho aqui agora, olha, a figura foi dividida em quantas partes? receita Em 10. que era para 12, eu vou dividir por 3. Quantas eu peguei nessa primeira? 3, 4. Aqui eu peguei 5 décimos de 2 e 7 décimos. Imagine, olha, 4, só isso. Isso aqui é suficiente para a gente 100 representa 3 partes lembra iguais, visualizar né? inicialmente 3 partes iguais de 4, a fração 12 sendo usada para representar números racionais, o que significa
que já dá uma entendida no que é a primeira receita de 12 e a unidade monetária mais monetária do Brasil. Esses dois dividir R$1 em 100 designações de termos, tá? Quando eu falar termos das frações, eu estou falando de numerador, essa receita para 4, denominador, é um terço da receita para 12. Quais são os termos das frações? Um exemplo, uma xícara de leite. Eu vou ter que ter denominador. Um terço de uma xícara de leite. Utilizar as frações para representar aqui, ó, a fração. Um terço. Bom, na próxima aula, em 3 ovos, estudar quanto é um terço de 3 das frações. Vamos entender para representar objetos, colheres de margarina. Nunca ouviram falar de. Bom, se você dividir então, de férias, até lá. Vamos tentar entender 4 colheres. Olha o que diz o exemplo. Um terço de férias de um trabalhador que 3, um salário de R$900, você vai ter igual a 300. Aí tá com dificuldade de verificar quanto é que é. Imagina que o trabalhador você pode fazer o seguinte: janeiro até dezembro. 1,3 está entre 1 após trabalhar 12 meses, ele tem direito a um mês de férias. Nesse mês de férias, então, ele não trabalha, você pode colocar uma quantidade razoável entre R$900. Mas não é só isso. E uma colher e meia. Pela legislação, além dos R$900, muito cuidado, porque margarina, sem precisar trabalhar, é um item que pode, pelas férias, comprometer. Ele tem direito a mais R$300. Tem que ter cuidado aqui, que é o que se chama de um terço de férias. Você divide por 3 o salário dele, entre 1 e uma colher e meia, com a melhor quantidade. Férias. Gente, eu coloquei 12. É isso que se chama de um terço de férias, ou seja, mas essa receita aqui, o salário dele é R$900. Quando ele tirar férias, ele vai receber 900, um número fácil de vocês entenderem, que é R$300. Observando os ingredientes aqui, vocês vão ver, se fosse R$9.000, nitidamente que R$3.000 são poucos para para 12 pessoas. Se fosse 600, mas eu coloquei porque é um número que vocês vão entender com mais facilidade quando vocês estiverem estudando para entender posteriormente. Então, um terço de férias, então um benefício, o açúcar, 2 xícaras de açúcar. Se você dividir tirar férias para 3, o salário por 3, indicando aqui, e acrescenta 3 vai dar 0,6. Esse um terço, então, salário normal, 0,6 está próximo de meio. Você pode colocar meia xícara de açúcar, é mais fácil de visualizar. Vamos concluir aqui essa aula número 3. Na próxima aula, aula 4, uma xícara de chocolate em pó. Um terço da xícara. Verifica lá, nós vamos ver um pouco abaixo das frações para representar da metade de tempo. É muito importante esse tópico. Um terço da xícara. Até lá. 2 xícaras de farinha. Vai ficar novamente, vai ficar entre aqui eu coloquei metade, né? Melhor ter menos açúcar, não exagerar muito, pode compensar no café quando for tomar. É mais fácil você adoçar o café do que colocar muito açúcar e estragar o bolo, né? Então, 2 xícaras de farinha. Como é que é de farinha de trigo, né? 2 xícaras de trigo. Então, vai ficar entre 1,5. É a mesma quantidade aqui. Aqui eu escolhi meio logo. Mas vocês viram que se dividir 2 por 3, vai dar 0,6. 0,6 está entre 1 e meio. Está entre meio e 1. Então, você pode escolher 1, meio, alguma quantidade entre isso aqui. O correto aqui é 0,6. É um pouco mais próximo de meio do que de 1. Uma colher de fermento. Fermento é outro ingrediente, assim como a margarina, que pode comprometer o desenvolvimento lá do bolo, pode estragar o bolo, então muito cuidado. É uma colher de fermento, eu vou ter 1/3 de uma colher. Aí você tem que visualizar lá, 1/3 de uma colher de fermento. Ok? Vamos para o próximo exemplo, renovação do Senado. Vamos ver como é que a gente pode observar o uso das frações
renovação do Senado. Tá aqui. Essa tabelinha aqui que a gente vai tentar entender. Olha, nós temos o ano, o número de senadores eleitos e a fração que corresponde à renovação. Então vamos lá. Em 2010, em cada unidade da federação, foram eleitos 2 senadores. São 27 unidades, então foram eleitos 54 senadores. Isso corresponde a 2/3 do Senado total. De todo o Senado, 2/3 foram eleitos em 2010. Mas o mandato deles é de 8 anos, então sempre fica uma parte que não concorre. As eleições ocorrem de 4 em 4 anos, então em cada eleição uma parte do Senado não é renovada. Eles não uma parte fica e outra parte vai concorrer novamente para ver se é eleito ou não. Então, por exemplo, em 2014 só vai ter uma vaga para cada unidade da federação. Então serão eleitos 27, que corresponde a 1/3. Olha, 1/3 mais 2/3 são 3/3. Quanto é? É 81, olha. 27 senadores mais 54 é 81. Então, 1/3 mais 2/3. Em 2010, foram 2 senadores para cada unidade, que corresponde a 2 vezes 27, 54. Renovou 2/3. 1/3 ficou lá. Agora, em 2014, vai renovar 1/3. E 2/3 vai ficar por lá. Não vai concorrer. A vaga dele está garantida, porque são 8 anos e a eleição é de 4 em 4 anos. O mandato deles é de 8 em 8 anos e a eleição ocorre de 4 em 4. Por isso que tem essa questão da renovação. Renova 2/3, 1/3 fica, depois renova 1/3, aqui renovou 2/3, 1/3 ficou. Em 2014 renova 2/3, renova 1/3, 2/3 ficou. Ok? Portanto, vamos concluir o quê? Que 1/3 dos senadores é 27, 2/3 é 54 e 3/3, 81. Ok? Nosso próximo assunto, 1.3, é representar quantias em dinheiro. Vai ficar para a nossa próxima aula. O uso das frações para representar quantia em dinheiro. Tá ok? Até lá!